Fala galera, aqui quem fala é o João e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, galera, eu vou falar sobre um dos maiores conflitos e que provavelmente você já ouviu falar. A Primeira Guerra Mundial. Mas antes de eu contar, já deixa o like, se inscreva no canal. Então eu vou contar agora. A Primeira Guerra Mundial não começou certamente em 1914. O pessoal da Europa já estava querendo quebrar um pau, estava querendo chutar um ao outro lá desde 1870, onde aconteceu a Guerra Franco-Prussiana. Não vou cair muito de cabeça nela, porque senão vai perder um pouco do conteúdo da Primeira Guerra Mundial. Os franceses perderam no ano seguinte e a Prússia, que era o inimigo da França nessa guerra, a França era uma república. Só que a Prússia não era bem um império nem uma república, era mais uma união de povos germânicos que se uniram. Só que tinha um povo germânico que fazia fronteira lá, tinha fronteira. E sempre que tinha algum conflito que botava a Prússia em risco, eles se uniram, eles se juntavam com a Prússia para ajudar a Prússia nessa batalha. Então, quando essa batalha acabou essa guerra, em 1871, a Prússia anexou de algum jeito os povos do sul, que tinham influência francesa. Então eles só queriam maior parte da influência do alemã, que era. Só que já pipocava na mente de todo mundo criar um império lá na Prússia. Então, com os territórios que a França perdeu na guerra e com os povos germânicos um pouquinho mais para baixo, eles se formaram o Império Alemão. Só que a economia cresceu, mas o poder político não. Parênteses. Naquela época eram previstos impérios lá, não chamava país. Só que a França, por exemplo, era uma república. Então começou a guerra. Não foi assim. Começou a guerra assim, não. Porque o poder lá era previsto por colônias. E das que lá o Império Alemão era o que tinha menos. E era aquelas bem meia boca, sabe? Bem meia boca as colônias que ele tinha. Então o que eles fizeram? Eles criaram a Liga dos Três Imperadores. O que eles fizeram? Se aliaram a outros dois impérios. Um deles foi o Império Russo, um dos maiores, e o Império Austro-Húngaro, que funcionava como uma sociedade entre a Áustria e a Hungria. Aí aquela feijoada já estava esquentando, já estava fervendo. Lembra da França? Ela estava chateada por ter perdido a guerra. Então, a Rússia saiu da coisa, porque o Império Austro-Húngaro, já estava com aquela vontade de pegar um no pau do outro, um querendo socar o outro. Então, só que eles não podiam fazer isso porque eles eram da mesma aliança. Então, a Rússia meteu o pé dessa liga e entrou a Itália. Aí se formou os Impérios Centrais. Começou a formação dos Impérios Centrais. Tem uma coisa. Existem dois nomes, mas lá do que eu vou falar e da Alemanha, do Império Austro-Húngaro e da Itália e mais outros, eu vou usar o termo Impérios Centrais, que é o que vários historiadores usam. E quando eu falar da França, outro lá e a Rússia, eu vou falar outros lá e a Rússia e França, eu vou usar o termo aliados, ok? Então vamos lá.
Então, aquela feijoada lá na Europa já estava... Lá era um barril de pólvora ambulante desde o século XVII, desde 1800. Desde 1800 já aquilo lá. Ia estourar uma guerra uma hora ou outra. Ia ser mais cedo, mais tarde, uma hora ou outra. Piriri, pororó, uma hora ou outra ia estourar uma guerra lá. E das grandes. Então, em 28 de julho de 1914, quem começou? Francisco Ferdinando era o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro e ele foi para a Bósnia, um território que eles ganharam mais ou menos presente do Império Otomano, que depois de uma guerra que eles saíram perdendo, que o Império Otomano, depois de uma guerra com a Rússia, o Império Otomano ele saiu perdendo e perdeu a Bósnia para o Império Austro-Húngaro. Então foi lá Francisco Ferdinando com sua esposa. Então foi lá. Adivinha o que aconteceu? Quando ele estava saindo de um prédio da capital da Bósnia, estava lá um sérvio de 19 anos chamado Gavrilo Princip. Ele sacou sua pistola e matou Francisco Ferdinando, sua esposa. Aí que essa era a faísca daquele pavio, daquele barril de pólvora. Aquela era a faísca precisava para acender. Então foi lá, acendeu, começou a guerra. Mas não foi assim de uma hora pro outro, no dia seguinte, não. Demorou um tempinho até o imperador daquele tempo lá, do Império Austro-Húngaro, aceitar que era uma guerra. Então ele foi lá, declarou guerra com a Sérvia. Só que não foi assim só uma briga entre os dois, não. Lembra das coisas lá, das ligas? Aí, foi lá. E os sérvios, eles eram meio que aliados dos russos. E os russos começaram a mobilizar suas tropas, o famoso colocando bala na arma para atirar. Ou seja, se movendo suas tropas lá para a Sérvia para ajudar os coisas. Para ajudar os sérvios. Só que aí a Alemanha falou para a Rússia: não interfira a Rússia, isso daí é uma briga entre o Império Austro-Húngaro e a Sérvia. Aí os russos deram um gelo no Império Alemão, eles não falaram nada. Aí o que o Império Alemão fez? Declarou guerra. Aí a Alemanha foi desmoronando em uma semana. A Inglaterra, que até era era tipo, ela ficou neutra na guerra, porque os alemães ou os austro-húngaros não tinham feito nada. Vocês lembram da Itália? Então, ela arrumou de ficar fora da guerra. Que ela falou que aquele pacto lá, o pacto lá que ela fez lá com a Alemanha e o Império Austro-Húngaro era defensivo. O pacto agressivo que é esse poder para expandir seu território. Defensivo é só para te ajudar a se defender. Ela falou que era um pacto defensivo. Só que a Itália ainda ia entrar na guerra. Então começou a bater. Só que aí os alemães eles viram que para eles derrotar eles teriam que passar pela Bélgica. Que eles queriam atacar mais por cima. Aí eles chegaram lá, não foi uma travessia normal. Tipo, ô Bélgica, eu posso passar? Não foi assim. Os alemães chegaram, tacaram o terror lá. Eu não vou falar o nome aqui. Não vou falar o nome do como foi chamado esse invento. Não vou falar o nome. Mas eles atravessaram tacando o terror e chegaram lá e tudo por nada. Os franceses conseguiram segurar o ataque. Só que quando eles estavam atravessando, os ingleses viram aquilo e ficaram muito bravos. Ficaram muito bravos mesmo. Muito. Declararam guerra à Alemanha. Aí começa a Batalha do Mar francês. Não sei falar francês, não. Então começou a batalha. Mas você pensa que era uma batalha qualquer? Não. Era mais de 1 milhão de soldados ingleses e franceses lutando contra 1,5 milhão de alemães. É muita gente. 2,5 milhões de pessoas se matando. No fim, os ingleses e os franceses conseguem segurar o ataque e os alemães já recuam 100 quilômetros de território. Ou seja, aquele plano de conquistar a França
em algumas semanas. Por que eles queriam? Porque eles tinham uma posição estratégica, uma posição geográfica muito ruim. Porque o Reino Unido estava um pouquinho mais pra cima, a França estava de um lado, a França estava do outro. Eu falei assim, deu merda. Aí eles foram lá, tentaram dar uma rasteira na França, mas quem deu uma rasteira foram os ingleses e os franceses no Império Alemão. Aí, algum tempo depois, a Bulgária e o Império Otomano entram, porque a Itália, ela arranjou um jeito de ficar fora da guerra e saiu do pacto lá e entrou lá com os aliados. Ou seja, a Itália virou a casaca. E se vocês deixarem mais ou menos mais de 10 likes, eu faço o vídeo da Segunda Guerra Mundial. E vocês vão entender por que a Itália é chamada Davi. Vocês vão entender por que a Itália gosta. Porque a Itália vira a casaca. Vocês vão entender que essa não foi a única vez. Então foi lá o Império Otomano e a Bulgária já se ligaram lá. Aí o Império Otomano, com aquela fúria dos russos, eles foram tentaram quebrar no braço lá dos russos. Só que era inverno. Inverno pros russos é como uma vantagem que, tipo assim, mudaria o curso de uma guerra. E foi o que aconteceu. Os otomanos foram derrotados rapidamente porque estavam já numa posição, não estavam na melhor das potências lá, então eles caíram rápido. Só que com a primeira chegada da primeira fase, que era a guerra de movimento, que vários exércitos se movimentando pela África, e Europa, só que rapidamente chegou a sua segunda fase, a guerra de posições. Os soldados, em vez de avançar, o que eles fizeram? Uma coisa bem famosa que ficou na Primeira Guerra Mundial, as trincheiras, começou a cavar linhas de buracos, e entre uma trincheira e outra tinha a terra de ninguém. Cada exército enchia aquela coisa de minas, terras e arame farpado. E a vida fora das trincheiras era como tentar sobreviver. Pegando fogo e só bebendo álcool. E tomando banho de álcool, ou seja, era muito difícil. E dentro das trincheiras era muito pior. Tinha fome, tinha rato, tinha doença, mofo, tinha um monte de coisa. Então não dá pra aguentar. Tinha gente que morria só de ficar falta de fome na trincheira. Olha isso. Só que vocês acham que só ficou na trocação de tiro e bomba? Não. Ficou uma coisa que incentivou muito guerras atuais, a guerra química. Aí foi um dos primeiros gases, os primeiros a usar foram os franceses, que jogavam gás lacrimogêneo nas trincheiras inimigas. Só que o primeiro gás mortal, mesmo mortalzão, que tipo matava muito rápido, era um gás feito à base de cloro, feito pelos alemães. Só que não ficou só assim não ficou só assim. Teve uma super arma também, que foi a lendária e o lendário famoso gás mostarda. Aí você pensar, tranquilo, é fácil aguentar isso daí, por que é mortal? O nome parecia inofensivo, porque você usa a mostarda no teu cachorro quente quando você vai comer. Só que o nome eu acho que era só por causa da cor, porque por sintomas e tal, não tinha nada a ver. Porque que se eu respirasse isso, se eu ficar cheio de bolhas, eu não tô falando aquelas pequenininhas, não tô falando dessa não, tô falando de tipo umas pelotas gigantes que ficam na tua pele, é um horror aquilo. E mesmo portando as últimas máscaras de gás, gente chegava até quase morta no hospital por causa. Só os ingleses tinham mais de 20 mil homens hospitalizados por causa dessa, sofrendo os efeitos. E os outros efeitos os efeitos principais essas bolhas, hemorragia interna e externa, e uma coisa que deixou muitos soldados incapacitados, os olhos se fechavam, mesmo se forçasse para abrir era difícil, seus olhos fechavam.
Ah, um parênteses aí, o Hitler, quando ele tava... todo mundo pensa que Hitler apareceu só na Segunda Guerra Mundial, só que o Hitler sofreu um ataque desses. Porque não só a Alemanha ficou nessa coisa desse gás de mostarda, não só a Alemanha. Mas essa guerra foi das grandes. E agora chegamos nos aviões, tanques. Os tanques foram inventados tipo uma carapaça de ferro lá naquela época. Só que eles não eram como os tanques de hoje em dia, ó. Aqueles tanques bombadão, aqueles tanques feitos lá resistente, montando homem. Não, era aqueles tanques bem minha boca. Só que com algumas modificações eles conseguiram ultrapassar a trincheira, porque eles sempre ficavam engasgados nesse trincheira que eles tentavam passar. Então foi lá, não era demais a história. Tinha uma arma bem famosa, que era o famoso canhão de tonelada. Aquele bicho era um monstro, pesava 100 toneladas, aquilo pesava mais de 5 toneladas aquilo. Era um canhãozão tão grande, mas tão grande. Era muito grande o coisa. Que só a bala dele pesava quase 500 quilos. A bala pesava mais de 100 quilos a bala. Só a granada que usava, meu Deus, aquilo lá deve ter matado um monte de gente. Porque, meu Deus, um canhãozão daquele matasse uma ou duas pessoas. Meu Deus, aquilo lá é o quê? Um lançador de bomba atômica? Meu Deus, eu já vi uma foto desses, eu acho, uma vez. É dos grandes aquilo, é dos grandes. Então, aí os aviões, aí você deve pensar, e as missões de bombardeio dos aviões? Bem, não eram muito feitas, tinha alguns bombardeiros, mas a maioria deles era feita pelos Zeppelins alemães. Zeppelin, aqueles Zeppelins lá. E aí os aviões eram inicialmente usados para missões de vigia, tipo, olhar, tipo, os inimigos, você olhar, vasculhar o seu inimigo lá. Então foi isso que as missões dos aviões foram feitas. E aí os caras usavam também balões para investigar. Aí ficou uma coisa tão violenta. A Romênia também entrou, os ataques ficou... Isso aqui é um resumo bem simples, é um resuminho, mas estou contando alguns detalhes. Então foi lá, aí a Romênia entrou e começou a atacar o Império Austro-Húngaro. Os ataques foram bem sucedidos no começo, só que a Romênia começou a atacar lá, acho que o Império Alemão ou Austro-Húngaro, eles começaram a atacar, só que aí eles começaram a revidar, porque os ataques inicialmente foram dando certo, só que mano, lá não deu muito certo. Aí agora chegamos em 1917. Rússia mete pé da guerra por causa da revolução. Romênia também sai da guerra porque foi dominada. Ela perdeu. Então, e como o Império Otomano já tinha perdido, então ele já estava fora. A Bulgária foi derrotada lá para o finalzinho da guerra, lá para 1918. O Império Austro-Húngaro, em 3 de novembro de 1918, foi derrotado. 3 de novembro de 1918. E todo mundo deve conhecer o Império Alemão, que tomou uma baita rasteira, um chute no nariz e ainda tombou num barril de dinamite. Sabe por quê? Chegamos no final da guerra e lá adivinha o que os aliados deram para o coisa. Não foi um presentinho. Boa guerra, hein? Boa guerra. Não foi isso. Foram o lendário Tratado de Versalhes, um tratado imposto. Meu Deus, e aí você deve pensar, o tratado bem pouquinho comparado à Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial eu acho que nem teve comparado, não sei. Só que, meu Deus, aquilo lá foi uma rasteira das grandes na Alemanha. Porque era assim, eles proibiam a Luftwaffe, que era a força aérea da Alemanha. Proibia tanques e submarinos também, porque também rolavam umas batalhas no mar, mas não muitas. Aí tinha os submarinos lá, que era uma marca registrada dos alemães, e eles foram proibidos. Aí uma das maiores rasteiras que a Alemanha já levou foi que o seu exército tinha lá uns 3 milhões de homens, sim, no final da guerra. Só que em 1919 isso mudou, quando reduziu, mas
e só reduziu lá para uns 100 mil homens os coisas. Foi uma verdade. E o imposto, a indenização. Bom, uma indenização, vamos dizer que é assim, o Brasil entra em guerra com a Argentina. No ano seguinte, o Brasil sai vitorioso. Aí a Argentina tem que pagar de acordo com o nível da guerra, quão grande foi a guerra, mais dinheiro você paga. Aí se a guerra for pequena, não paga muito. Se for a guerra mais ou menos, aí já paga um pouquinho mais. Aí se for uma guerra do tamanho da Primeira Guerra Mundial, aí já é muito. Porque quando o Tratado de Versalhes foi assinado, eles tiveram que pagar mais de um dinheiro de alemão. Um dinheiro muito grande, 6 bilhões de libras, por aí. Foi muita grana. Que, por sua vez, deu um baita golpe. A Alemanha foi completamente derrotada. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E se você não... Antes de sair desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho. Ative o sininho e deixa o like. Falou!